Oi, hoje eu vou mostrar como funciona o incrível filtro Lightning Effects ou efeitos de iluminação no Photoshop. Você vai ver que você pode fazer muita coisa antes e depois quando você adiciona luzes estratégicas nas suas imagens por meio desse incrível filtro. Vamos lá? Os efeitos de iluminação ou Lightning Effects do Photoshop é um filtro bastante antigo já, mas que as pessoas negligenciam. Dá para fazer efeitos muito interessantes como os que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Você consegue dar uma nova interpretação ou mais drama, uma outra cara para sua imagem, e também penso que ela é bastante útil em design, né, para cartazes e artes de maneira geral. Bom, esse filtro, né, efeitos de iluminação, pelo menos na versão atual do Photoshop, funciona com imagens em 8 bits. Então, se sua imagem não está em 8 bits, quando você for em filtro e renderização, que é onde ele fica, o efeito de iluminação vai ficar em cinza. Então, você tem que ir aqui em imagem, modo 8 bits, e a partir daí ele aparece. Como ele é um filtro destrutivo, né, eu aconselho você não fazer na camada original. Você fazer uma cópia da camada de segurança apertando Ctrl J. E vamos lá, vou desmiuçar todos os parâmetros desse fantástico efeito. A gente vai aqui então em filtro, renderização e agora sim, efeitos de iluminação. Por padrão, assim que você abre o efeito, ele já abre um ponto de luz, nesse caso aqui um spot. Só que o efeito de iluminação, ele trabalha de 3 possibilidades diferentes. Eu vou mostrar primeiro a mais simples, né? A que menos você consegue ser criativo, e depois as duas mais bacanas. A primeira delas é o infinito, que simula basicamente a iluminação da exposição geral da imagem, como se fosse um sol batendo. E aí você não tem tantos controles, ou os controles que tem não fazem tanta diferença, mas basicamente você vai ter uma alavanca aqui para tentar direcionar a luz do sol. Você nota que ele muda praticamente nada, mas você consegue direcionar onde você quer que venha a iluminação da imagem, e aqui na intensidade, ó, você controla se você quer uma imagem mais escura ou mais clara. E se você quiser, você pode tonalizar, né, clicando aqui em cor e clicando em uma cor qualquer, você consegue aplicar um filtro, né, a essa iluminação que está sendo utilizada, inclusive com um ajuste de intensidade próprio. Então, aperte em OK, e basicamente é esse efeito que deixa a imagem mais escura ou mais clara. Então esse modo infinito não tem tanto a contribuir, na minha opinião. Vamos para os dois modos mais interessantes. O próximo modo, que é o que eu uso em 90% das vezes, é o modo Spot, que ele simula um spot de luz. É justamente o que poderia estar faltando na sua imagem em relação à iluminação, ele simula isso para você. Então, nesse momento, ele está simulando que está vindo uma luz aqui da direita, certo? Mais ou menos dessa região aqui, e está iluminando esse raio. Eu vou utilizar isso a favor da nossa imagem. Quando eu clico em visualização, eu consigo ver ou não ver o efeito. E claro, dá para notar que eu utilizei uma luz aqui, ó, da esquerda para a direita. Então é contraproducente eu colocar uma luz nesse outro sentido em relação à fidelidade da imagem. Eu posso até colocar como se fosse uma luz de auxílio, de preenchimento. Mas nesse caso aqui, eu vou corroborar com a minha imagem. Então vou dar uma girada aqui, certo? E eu quero agora um efeito mais dramático. Eu não quero que a imagem inteira seja iluminada. Então vou aumentar. Eu vou querer que a luz venha daqui, tá certo? E aqui então eu consigo dimensionar, ó, a largura do efeito de um lado e de outro, a angulação, né, como vocês viram, eu giro de um lado para o outro, e aqui eu consigo mexer na intensidade do efeito, que é a mesma coisa dessa intensidade aqui, exatamente o mesmo ajuste, tá bom? Então eu vou dar um pouquinho mais de intensidade aqui. A qualquer momento eu posso apertar Ctrl H para esconder os ajustes e a gente poder ver exatamente como a imagem está sendo afetada. Bom, o próximo ajuste é o ponto de acesso. A gente nota, ó, que a gente pode fazer um ponto de acesso menor ou maior para atingir mais a imagem. Vou aumentar um pouquinho esse ponto de acesso aqui. A exposição, que é esse ajuste aqui, apesar do manual dizer que são os detalhes dos realces e das sombras, basicamente eu trato aqui como uma intensidade mais fina, que está atrelada à intensidade, mas a gente consegue deixar mais claro ou mais escuro, onde o gargalo sempre vai ser essa intensidade aqui. Então, mas é legal, porque é um ajuste fino para a gente controlar.
Aí vem mais dois ajustes finos que na prática a gente não percebe tanta diferença, que é o reflexo, que ele controla se você quer as áreas mais reflexivas ou menos reflexivas, ó. Na minha concepção é mais um ajuste fino, tá? E o metálico, se você quer que seja mais reflexiva a luz que está iluminando ou as partes em que a luz está iluminando. E o último ajuste, o ambiente, esse é um dos mais importantes. Você controla se você quer mostrar na imagem só o ajuste de luz que você está fazendo ou se você quer que a cena inteira seja mostrada também. É fundamental você expor um pouco a cena inteira também para não ficar um reflexo tão artificial. Então acho que assim fica bem melhor, você mostra um pouco mais a cena do jeito que está ocorrendo. Vou apertar mais uma vez Ctrl H para a gente ver o efeito que está ficando. Beleza, você não precisa adicionar só uma luz, aqui tem um banco de luzes inclusive, que a gente só tem uma por enquanto, ó. Inclusive eu apertando aqui no olhinho eu consigo ver o antes ou depois desse spot de luz, e aqui em cima eu consigo adicionar quantas luzes eu quiser. Eu vou adicionar mais um spot, certo? Ele vai vir mais ou menos por aqui, legal. E eu quero justamente esse spot, por coincidência, nesse local aqui, porque eu quero iluminar esse reflexo, eu quero que esse reflexo apareça também. Só que nesse caso eu não quero que ele spread, né, que ele espalhe tanto para o resto da imagem, porque já tem uma iluminação forte aqui. E o ponto de acesso, ó, vou querer que seja iluminado mais esse ponto de acesso aqui. Então a luz que vai ter basicamente esse efeito aqui. Eu posso, se quiser, voltar aqui para a luz de spot 1, vou deixar ela mais para trás. Isso, eu acho que assim vai ficar mais legal. Vou aumentar aqui o raio antes e depois. Vou dar um Enter e agora eu vou mostrar em outra imagem o último efeito. Ctrl J para fazer uma cópia de segurança, filtro, renderização, efeitos de iluminação. A terceira função que estava faltando, né? O terceiro efeito de iluminação, que é o ponto, que serve para você adicionar uma vinheta ou centralizar a imagem realmente para um ponto específico, ou para você acender alguma coisa, né? Dar esse efeito de lâmpada acesa, que é geralmente o que eu uso. Vou colocar aqui por aqui e basicamente você aumenta ou diminui essa intensidade, né? Ele simula inclusive o reflexo dessa lâmpada nessa superfície aqui, e aí você pode mexer na exposição para um ajuste mais fino ou menos fino, e pode dimensionar o seu efeito. Você pode centralizar aqui na lâmpada ou deixar uma coisa mais ampla. E aí nesse caso eu vou controlar o ambiente, se eu quero só que essa lâmpada fique acesa ou se o resto da imagem participe. Mas enfim, com esse ponto, né, com esse efeito de iluminação, você consegue, ó, apertar Ctrl H para esconder, acender alguma coisa. Antes e depois toda a atenção vai para a lâmpada. Agora eu vou para mais uma imagem para a gente mostrar uns efeitos muito legais que a gente pode atingir. Beleza, vamos para essa imagem dessa banda aí com 5 integrantes. Fiz a minha cópia de segurança apertando Ctrl J e vou aqui para efeitos de iluminação. E eu quero mostrar algumas predefinições ou presets legais que eles vêm. Muita coisa interessante. Um deles que já cai como uma luva para esse efeito aqui são 5 luzes para cima. Olha que legal, ele cria 5 luzes aqui embaixo, certo? Vou apertar Ctrl H para mostrar. E você consegue, clicando em cada uma delas, no caso eu estou clicando nessa aqui, vou aumentar o ponto de acesso. E aí a gente vai clicando em cada uma e vai mexendo, né? Estou aumentando o ponto de acesso dessa aqui também e movendo para atingir mais o vocalista da banda. E vale muito a pena você experimentar esses presets, porque claro, que pode ser que uma lhe dê um insight criativo, né, bem interessante. Olha o drama que ficou essa imagem, antes e depois. E ele tem muita coisa criativa aqui. A gente consegue uns efeitos interessantes. E você pode a qualquer momento salvar um preset que você gostou ou carregar algum preset que vem de fora. Beleza, vou voltar aqui para um preset normal, pode ser esse spot em 45 graus aqui, e eu vou mostrar a função textura, que é a nossa última função. A função textura lê o que tiver de canal na aba canais, ok? Que eu já tenho um vídeo explicando onde estão a aba canais, eu vou mostrar daqui a pouco, e ele aplica uma textura de luz, de reflexo de luz nessa textura. Então, por padrão aqui, não tem nenhuma textura, ou você pode selecionar o canal Red, Green and Blue, RGB, e basicamente não vai ter muita diferença não, mas quando você seleciona, você consegue, ó, aplicar uma textura de iluminação
negativa ou positiva. Mudando aqui o canal não vai ter tanta diferença, ó. Mudei para o verde e você praticamente nem percebeu. Só que você pode adicionar uma textura nos canais e é isso que eu vou mostrar como fazer. Então eu vou cancelar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma cópia dessa camada apertando Ctrl J, tá? E nessa camada aqui eu vou na aba Effects, sobreposição de padrão. Aqui eu vou escolher um padrão qualquer, ó. Já tem essas folhas aqui, tudo bem. Eu acho que essas folhas podem servir, você escolhe o padrão que você quiser. Clique em OK e eu vou nos canais, ó. Aqui que ficam os canais. Vou selecionar um dos 3 canais, vermelho, verde e azul, que tenha mais contraste. Então, o vermelho me parece ser mais contraste. Vou fazer uma cópia, clicando com direito, duplicar canal. E vou chamar isso aqui de textura. Vou voltar para o canal RGB, voltar para camadas, e eu vou até apagar essa camada da textura, porque eu não preciso mais dela. O canal já está salvo aqui, ó, o canal textura. É isso que eu preciso. E agora eu vou voltar para os efeitos de iluminação, filtro, renderização e efeitos de iluminação. E onde diz textura, eu vou selecionar textura. E agora, quando eu dou valores positivos ou negativos, ele vai aplicar o reflexo das folhas, da textura das folhas na nossa imagem. Então, numa foto convencional, pode não ter muita utilidade, mas para um designer que quer fazer um efeito interessante, é assim que funciona a textura. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!